Depois de um tempo eu também comecei a ficar pensando aquelas coisas tipo, tudo invejoso, sabe? Querem destruir o nosso relacionamento mesmo, não sei o quê. Eu me achando a última cocada, porque eu tava com ele, né? Tipo aquela amiga. É tipo as fiéis, né? Achando que são a tal, porque é fiel, minha gente. Eu sou assumida, né? Mas enfim, né, gente? Que vergonha que eu fui, né? Então vamos dar nome aos bois, né? Então, o F era o meu ex-namorado. O menino que não gostava de mim de S, né? E a menina, vamos chamar ela de V. Enfim, aí eu percebi que a V estava se aproximando bastante dele, do F, e o F estava se aproximando bastante da V. Eu fui pro ensino médio, a gente também foi pro mesmo colégio. E aí, uma coisa que a gente sempre tinha era de sempre almoçar junto. Mas aí, depois de um tempo, eu percebi que o nosso relacionamento tava chato. Toda vez que a gente sentava pra comer, a gente só discutia. Ele sempre reclamava sobre alguma coisa, não sei o que. E aí, até que um dia eu falei pra ele assim, cara, olha só, vamos fazer o seguinte, você senta com seus amigos, eu sento com as minhas amigas e segue o baile. De um dia ao outro a gente senta junto, ok. Essa decisão ele achou horrível. Eu lembro que na época gerou realmente uma situação bem chata. Acho que assim, tô nem aí. Comecei a sentar com as minhas amigas e ele começou a sentar com os amigos dele. E é nesse período aí que eu comecei a ver a aproximação do F com a V. E aí também do S com ele, com o F também, né? Porque aí o S também era da rodinha de amigos, tá? Apesar dele ser mais novo, eles ficavam lá juntinho e tudo mais, enfim. E aí, né, a gente começa a sentir os olhares, a gente começa a sentir assim, né, que tem alguma coisa estranha no ar, né? Começou a andar grudados demais, tudo mais. Não fazia, era como se eu não existisse, mesmo estando lá todos os dias no colégio. E esse S, na época, eu não sei se ele já era gay assumido ou se ele era bi, tá? E aí meio que o F dizia pra mim que o F tava interessado nele, nos amigos dele, porque os amigos dele já tinham passado o rodo nele já, todos os amigos dele já tinham passado o rodo no S já. E aí, né, o S tava o quê? Esperando o F ficar livre, leve, solto ou não, pra ele ser o próximo fisgado. E aí ele dizia isso e eu falava pra ele assim, cara, você acha que é legal você saber que uma pessoa tá interessada em você e tipo, você continua lá dando liberdade, continua lá próximo da pessoa? Eu não acho legal, né? Não se afastou, continua tudo a mesma situação. Mas então, uma das últimas vezes que a gente estava aqui em casa, e aí o telefone tocou, né? Eu acho que era o pai dele, do F, e dizendo que ele tinha sofrido um acidente logo aqui perto da estação aqui onde eu moro. Que é menos de 10 minutos a gente andando no desespero que a gente tá, minha filha. Menos de 10 minutos a gente fez aquilo ali. E nesse dia o irmão do F tava aqui comigo, tava aqui com a gente, tava o irmão mais novinho dele e tal. Enfim, a gente foi lá pra ver o que tava acontecendo. O pai dele tava lá no chão caído, porque acho que a moto tinha passado. Aí ele tava lá todo igual aquela imagem assim. Enfim. Aí ele tava super preocupado, não sei o que, tananã. Aí ligaram pro bombeiro e tal, o bombeiro falou que tava vindo. E aí teve uma hora que ele falou, me deu o celular dele e falou assim, liga de novo pro bombeiro. Aí eu já começou, que a tremedeira já começou já. E aí tá bom, eu liguei pro bombeiro, eu lembro que eu liguei, eu informei e tal. E aí ele continuou lá com o pai dele, dando atenção pro pai dele no chão. E aí começou aquele suor frio assim dentro de mim. De novo o bichinho aqui no meu ombro falou assim, minha filha, fuça, fuça, fuça. Aí eu fui lá, tal, o celular já tava desbloqueado. Aí eu olhei lá, tal. E aí a primeira coisa que eu fiz foi olhar a mensagem com a V, né? E aí eu fui lá, ele chamando ela de princesa, minha isso, não sei o que. Eu não lembro de nada da mensagem, eu só lembro dessa parte da princesa. E aí eu fui ver a mensagem também do S, que tinha mensagem com o tal do S lá. E, gente, eu não tava preparada de verdade. Não tava mesmo preparada pra isso. E aí tinha uma mensagem dele lá com S, eu não sei, não lembro de nada que tava escrito, eu só vou lembrar da imagem que eu vi, que foi o F enviou um nude pro S. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. E aquilo ali foi assim, gente, a gota d'água, sabe? Porque, sabe, assim, quando era com a menina do meu ensino fundamental, aquela menina que eu achava que era minha melhor amiga, apesar de, assim, de eu saber que eu considerava ela uma amiga muito, assim, pra mim, eu não tinha aquela sensação que ela fazia aquelas coisas de, tipo, saber que ele namora e mesmo assim continuar dando bola pra ele e ele vice-versa. E eu não tinha a sensação de que ela, tipo assim, dava gargalhada pelas minhas costas, de tipo, tô com não sei o que, de deboche, sabe? Eu não tinha essa sensação. Mas com o S, eu já tinha essa sensação o tempo inteiro, sabe? A sensação de como se fosse ele tornando tudo uma competição. De tipo, hoje eu tô com ele, sabe? Então, eu não sei, eu acho que vocês vão conseguir entender.
E eu tinha essa sensação o tempo todo com ele de que era uma pessoa que dava gargalhadas enquanto tava lá, tudo mais, enfim, enquanto de, tipo, tava me chamando realmente de trouxa, né, de enganada. Naquele dia eu tava muito, muito chateada, mas mesmo assim eu ainda parei e pensei assim, cara, olha a situação que tá acontecendo aqui. O pai dele tá aqui no chão, foi atropelado, ele tá aqui desesperado com o irmão mais novo dele. Eu não vou fazer isso, eu não vou chegar em casa, surtar, falar um monte de coisa pra ele, eu não vou fazer isso. E assim, uma coisa que eu sempre tive, né, uma mania horrível, horrível que eu tinha, era de, tipo, deixar os momentos passarem. E, porque na raiva a gente fala, a gente termina, a gente vai e acabou. Mas eu sabia que se eu esperasse, eu não ia ter a coragem de falar assim, cara, acabou. Eu não ia ter essa coragem, não ia mesmo. Aí não falei nada com ele e tal, mas aí quando a gente chegou em casa, o celular tem aquelas opções de as últimas coisas vistas, né? Os últimos aplicativos e tal. E aí ele abriu aquela abinha ali e eu esqueci de fechar, era a aba do WhatsApp, né? Mas aí ele viu que eu tinha visto, porque eu acho que calhou e que tava na imagem, na foto lá do nude lá. E aí ele viu que eu tinha visto, né? E eu não lembro se a gente conversou sobre alguma coisa, nem nada. Eu só lembro que ele pegou o irmão dele e foi embora, né? E eu não sei, não lembro mais o que aconteceu depois daquele dia. Eu me recordo que isso foi uma das últimas situações que aconteceu de traição. Quando a gente terminou, não foi nem por traição, de tipo, ele ficou com outra pessoa, sei que não foi. De verdade, não foi. Eu lembro que quando a gente terminou, antes da gente terminar, ele tinha um dia de ir lá em casa. E nesse dia ele demorou a chegar em casa. E aí quando ele chegou, eu perguntei pra ele, você tava aonde? Aí ele falou que tava com os amigos dele, não sei o que, nananã. Aí eu falei assim, você bebeu? Aí ele falou que não, não tinha bebido. Aí eu falei assim, tem certeza que você não bebeu? Você tá com gosto de cerveja na boca. Entendeu? E assim, gente, não é que eu, ai meu Deus do céu, eu não quero um namorado que beba. Não era isso. Mas eu lembro que na época a gente tava voltando aí na igreja e tal. Então assim, ele se comprometeu com uma coisa e aí tava fazendo uma outra coisa completamente nada a ver. E aí eu fiquei com a minha cara de lá, sentada no sofá, de tipo... Aí ele falou assim, você vai ficar assim? Aí eu falei assim, vou. Aí ele falou assim, então tá bom, eu fui embora. Eu falei assim, tá bom. Aí ele foi embora. Aí depois disso, quando a gente se viu, foi quando eu pedi o tempo. Enfim, chorou, se derramou em lágrimas, em prantos, não sei o que, enfim. Ok. Tava decidida a não falar com ninguém. Porque eu pensei assim, gente, se eu falar com a minha mãe, ela vai dizer assim, Deus quer que você continue no relacionamento. E eu vou surtar. E aí, porque eu já chegava um momento em que eu estava entristecida com Deus, sabe? Que não tem nada a ver com a história, gente. Por favor, Deus não tem nada a ver com a história, entendeu? Porque às vezes as pessoas falam coisas pra gente no nome de Deus e a gente fica magoado com Deus, porque a gente justamente questiona aquela coisa de Deus vai querer que eu sofra. Eu lembro que eu falei, eu não vou conversar com ninguém, não vou pedir conselho de ninguém, eu vou falar o que eu tenho que falar e acabou. Aí eu não conversei com ninguém e tudo mais. Eu trabalho. A gente estava ali no meu portão conversando e eu falei pra ele que eu não queria mais. Que eu lembro que eu falei pra ele assim que eu sou muito nova pra viver uma situação dessa. Eu não quero casar com uma pessoa que não me respeita. Eu não quero começar um relacionamento que o tempo inteiro estava errado, entendeu? E eu falei pra ele, eu lembro dessas palavras que eu falei no sentido de que eu era muito nova pra estar passando por tudo aquilo ali e que aquilo ali não era uma situação certa. E assim, gente, de mentira, sabe? Porque o que me impulsionou a terminar com ele foi a questão da mentira, da questão dele ter mentido que ele não tinha bebido. Então, assim, não foi nem porque é uma questão de traição, de tudo que eu já tinha passado. Então, eu, de uma certa, várias vezes eu também, por mais que eu tenha terminado, tenha me livrado, eu me questionava assim, cara, por que que eu... Sabe, uma situação que poderia ser considerada uma situação boba, né, em algum relacionamento, porque, o cara só falou que não bebeu, entendeu? E que só foi assim, vai, sabe, um empurro pra eu simplesmente abrir mão. E tinha muito medo de que desse aquelas crises de saudade, de meu Deus do céu, eu realmente não sei o que é ficar solteira, eu realmente não sei o que é passar um fim de semana sozinha, porque essa era a minha maior preocupação. Mas com o tempo, né, a gente vai tendo outros refúgios, né, vamos dizer assim. E na época, por mais que na época eu achasse que não, eu superei assim, sozinha, independente, foi numa época em que eu me lancei completamente no fake, então eu tinha contato com outras pessoas o tempo inteiro, eu conversava, eu tinha amizades. Então, de uma certa forma, foram refúgios, né? Eu fui me curando, mas buscando também certas coisinhas, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu digo, gente, se cure, mas se cure sozinha, sabe? Não fique caçando apego ou
carinho em outras pessoas quando você tá passando por esse processo de término. Enfim, pós todas essas histórias aqui que eu falei pra vocês, eu gostaria também de dizer algumas coisinhas assim, que algumas características ou coisas que também foram acontecendo durante o relacionamento e que tudo foi esfriando, né, foi desgastando tudo conforme o tempo. E a primeira coisa que eu vou dizer antes que eu esqueça é que, como eu disse no início do vídeo, foi um relacionamento que começou de uma forma completamente errada pra mim, porque uma pré-adolescente de 13 anos começa um namoro de uma forma completamente carnal, é horrível, porque isso gerou muita coisa ruim durante o relacionamento, porque houve um momento assim que eu tava mais firmada na igreja e que aí a consciência começou a pesar em diversos aspectos. Meu povo, o meu celular ficou cheio, então eu peguei aqui o celular do meu sobrinho rapidinho, né, do meu outro sobrinho, então assim, talvez a qualidade tenha mudado um pouco, a iluminação não sei se tá muito boa, né, mas enfim. Continuando o que eu tava falando, e depois de eu ter me pensado em, né, diversas coisas, assim, sobre a questão religiosa da minha vida e tal, eu falei com ele, conversei com ele, que eu queria dar uma parada mesmo nessa intimidade que a gente tinha, porque era uma coisa que tava me fazendo muito mal. E aí eu lembro que ele ficou assim, bem louco, bem assim, não tem como. E eu lembro de até hoje uma frase que ele virou pra mim e disse, que era como se eu estivesse tirando droga de viciado. Sim. E aquilo ali foi pesado, sabe? Depois de um tempo assim, que foi mais quando a gente já tinha acho que 1, 2 anos de namoro, algumas situações eu simplesmente cagava de verdade. Eu não me importava com os sentimentos dele, de tipo, tá fazendo falta? Cara, o problema é teu. Entendeu? Porque era só uma questão mesmo de esforço. Então, assim, essa foi uma das coisas que acarretou essa intimidade exagerada e rápida que o meu relacionamento começou. Que você começar uma intimidade exagerada demais é muito ruim, principalmente quando a pessoa não tem um autocontrole sobre si e tal. Ela meio que joga as frustrações dela naquela situação ali, naquele momento ali de prazer que ela tem, porque era isso que acontecia com ele. E assim, depois de um tempo, algumas situações assim começaram a acontecer na vida dele, sobre o divórcio dos pais dele e tal. E isso também era uma das coisas usadas contra mim para eu permanecer no relacionamento. De tipo, você precisa ajudar ele, você precisa ficar do lado dele, ele precisa de você, não sei o que, ele vai se matar, ele tá com depressão e tal. E assim, gente, a maioria das coisas que tem em comum em todos esses vídeos de relacionamentos que tiveram, assim, traições, de relacionamentos que não fizeram bem a algumas pessoas, é isso. A pessoa diz assim, eu vou me matar. Eu acho que é o que mais tem em comum de todos os vídeos que eu assisti. E assim, né, eu fiquei meio assustada também, né, porque, cara, é uma coisa séria, entendeu? E que assim, eu lembro que na época eu não conseguiria lidar com a situação se isso realmente acontecesse, entendeu? Então eu ficava muito aquela coisa de, eu preciso ser o pedestal dele, eu preciso ser o cabide dele pra ele ficar pendurado em mim, não sei o que, não. E com tudo isso eu fui aguentando, aguentando e aguentando muitas coisas. Mas enfim, essas foram situações que, além das traições, né, foram coisas que também me marcaram bastante. Então assim, gente, essa é uma história que eu queria muito vir contar pra vocês, porque por muito tempo essa história baseou a minha vida, sabe? Porque a gente pega certas coisas de relacionamentos e a gente acaba refletindo, né, no futuro. Por mais que a gente se cure, por mais que a gente supere as traições, os acontecimentos em si, a gente leva coisas, sabe? Traumas, inseguranças, medos. Então, tudo isso, assim, eu fui levando comigo, sabe? Essa questão de ser insegura, autoestima. Então, tudo isso são coisas que eu ainda procuro me curar até hoje, porque eu não vou dizer que, ai meu Deus, estou suave, sabe? Mas assim, são coisas que eu já não relaciono mais com o relacionamento, mas relaciono mesmo comigo, com o meu interior, que é uma coisa que é minha, entendeu? E que eu vou me curar independente de qualquer situação que aconteça. Eu acho que também já falei tudo que eu tinha pra falar mais, assim, né, sobre esse relacionamento. E que assim, gente, eu não sei como é que tá o seu pensamento agora, eu não sei se você tá, tipo assim, querendo xingar horrores também, né, a minha mãe aqui nos comentários, porque, querendo ou não, é uma pessoa que eu falei muito aqui pra vocês, né, que foi uma pessoa que me aconselhava bastante nesse sentido de permanecer no relacionamento. E, como eu falei, por muito tempo eu fiquei muito magoada com ela por isso. Assim, eu acredito que quando a pessoa, ela erra e persiste no erro, realmente tu dá na cara dela.
Mas quando ela erra e percebe e te pede perdão, e assim, um perdão real, sabe? Aí você já consegue já sentir as coisas mudando, né? Eu sei que eu também já fui muito influenciada, me permiti muito ser influenciada por essas pessoas, porque eu com 13 anos, tudo bem, uma pré-adolescente que confia muito na mãe e tal, e que ouve os conselhos, mas com o tempo a gente vai amadurecendo, vai percebendo que por mais que eu tenha minha mãe aqui, eu não sou uma continuidade dela, sabe? Eu sou separada, então eu posso sim ter as minhas próprias escolhas, mas assim, gente, eu não tive, né? Eu lembro também uma vez em que eu olhei pra ele, que minha mãe tinha acabado de conversar com a gente, e eu falei pra ele, eu falei justamente assim, não é por mim, tá? Nem por você, mas é por Deus e pela minha mãe que hoje eu vou aceitar ficar com você. E eu falei pra ele, eu lembro desse momento, porque foi também um momento em que eu fico muito chateada, sabe? Porque eu acho que nem Deus queria que eu fizesse aquilo naquele momento. Nem Deus. Daí ele falou assim, minha filha, por mim tu já tinha chutado esse balde já. Entendeu? Mas, enfim, né? Também uma coisa também que eu quero dizer aqui nos comentários, que eu disse acho que eu disse no início do vídeo, mas se eu não disse eu vou dizer agora, pra vocês não tentarem colocar tudo que eu falei aqui na questão do contexto religioso, tal, que englobava a minha vida, culpando também a Deus, sabe? Porque é um ser que não tem nada a ver com essa questão. Como acontece muito hoje em dia, as pessoas justificam muitas coisas em nome dele, mas isso não significa que é uma coisa que veio dele. Então, assim, eu espero que vocês não relacionem essa coisa de, é por isso que eu não acredito, é por isso que é ruim, sabe? Não tem nada a ver aqui, não, a intenção desse vídeo não foi fazer isso, nem nada, nem também destilar ódio contra ninguém, porque independente de tudo que aconteceu, depois de um bom tempo, eu e esse UF, né, nós voltamos a conversar, nós voltamos a... Não é, a gente não nos tornamos amigos, sabe? A gente meio que viramos colegas, sabe? A gente começou a trocar experiências também nossas, começamos a falar de coisas que a gente já tinha feito também depois de terminar, tudo mais. Enfim, a gente foi... Não é que foi se perdoando, porque eu acho que o tempo que a gente ficou sem se falar, longe um do outro, foi o tempo suficiente para cada um reconhecer os erros e os acertos que a gente teve durante esse relacionamento. Enfim, eu acompanhei ele indo com outros namoros dele, ele também acompanhou o início desse meu namoro que eu tô agora, e depois de um tempo a gente meio que se afastou de novo. Atualmente a gente não tá se falando, tudo mais, e assim, certas dúvidas surgiram bastante, porque depois rolou uma coisa aí que eu não quero falar, porque, gente, acho que não, já não envolve somente eu, mas que me envolve também, entendeu? E que são coisas em que eu pensei assim, gente, eu acho que 4 anos da minha vida foram pura enganação, de verdade. E eu não sei, eu duvido, não duvido disso, que foi exatamente os 4 anos da minha vida de pura enganação. E eu não sei nem como é que eu vou dizer isso, né? Mas enfim, se vocês... Eu não sei se eu também vou fazer um vídeo específico pra isso, porque é uma coisa que não envolve só a minha pessoa, envolve terceiros que vieram me falar coisas e tal. E que eu também fiquei com o pé atrás, mas assim, né, gente? Depois de tudo que a gente passa e que a gente vai vendo com certas coisas, a gente não duvida de nada, né? Enfim, esse vídeo vai chegar ao final. Não tenho mais nada pra falar. Não sei se esse vídeo ficou grande, eu espero que não. Mas se ficou também, gente, eu espero que vocês gostem de verdade desse vídeo, porque... é o momento exposed que eu mais estava esperando pra gravar, porque além de vir aqui rir, lembrar de situações, contar pra vocês, eu não imaginava que eu ia lembrar dessas coisas, desses recados que eu ia dar pra vocês e de coisas que eu sei que muita gente pode criticar, né, tal. Eu entendo, gente, se eu visse também qualquer vídeo e de que alguém dizendo isso, essa questão de a pessoa querer te induzir a continuar em uma coisa ruim, principalmente sendo uma pessoa próxima, né? Então, assim, eu também ia julgar bastante. Mas, de verdade, eu espero que vocês não façam isso. Eu espero que vocês entendam tudo que eu falei aqui pra vocês. E um recado também pra quem tá passando por uma situação desse tipo de, eu quero largar, eu tô vendo que não é bom pra mim, eu tô vendo que não tá legal pra mim. E pessoas estão dizendo pra eu continuar em nome de tal coisa, em nome de... Enfim, gente, analisa a situação, se você não tá feliz, se a maior parte do tempo você tá chorando, tá triste, abre mão. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero que
Muitos momentos exposed chegarão por aí no canal, esse só foi um deles. Não se esqueça de conferir a playlist de vídeos que tem aqui dos momentos exposed pra vocês. Gente, não se esqueça também de acompanhar a playlist de vídeos sobre a reforma do meu quarto, que também vai vir aí pra vocês. Eu acho que até esse momento eu devo ter publicado apenas um vídeo. Esse fundo branco aqui também faz parte da reforma. Estou muito feliz de ter um fundo digno pra gravar vídeo pra vocês. E é isso. Tá? Se você gostou dessa história, gente, se você tem alguma coisa pra comentar, ficou dúvida em alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu vou responder com certeza. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueça, gente, de se inscrever, por favor, te convido a se inscrever aqui e assistir a minha playlist de vídeos de momentos exposed, e que eu sei que ela vai estar cheia, gente, porque o que eu tenho de história pra contar pra vocês é muito, tá? Beijo, gente, até o próximo vídeo.